Parar a mente induz a um despertar? O que é demagogia mística? Se você conhecesse seu corpo e o que anima esse corpo, você se surpreenderia com a demagogia mística que temos hoje em dia, de dizer que devemos parar a mente. Aconteceu tanta revolução e até confusão nessa dada da mente, porque a natureza já estava com pressa de alavancar essa evolução, para agora vir, vamos dizer, diretamente na cara desses que são demagogos e nada empíricos, nada pragmáticos, porque não entendem a mente. Se quer parar a mente, morto você para a mente. Na verdade, é o cérebro. A mente continua pensando por um tempo. Até é dito pelos médicos, né? Claro que eles não compreendem que esses 3 minutos que o cérebro ainda fica, parece, sinapsando, é porque ainda está muito próximo um veículo que não é pauta no academicismo, que é chamado mental. Mental não é cérebro. Então, se você quer parar seu cérebro, você se daria muito bem com um toxicômico. Você poderia também se dar bem com um alcoólatra. Porque o que eles querem? Eles querem parar a mente. Bebem até entrar em coma alcoólico. Usam a droga até matar o cérebro. Então você não deveria ter preconceito. Você também quer parar a mente. Entenderam? Como parar a mente? Vocês sabiam que se você parar de pensar, seu coração para? Há uma correspondência entre o chakra cardíaco que está ligado ao mental. Na verdade, você pensa com o coração e não com o cérebro. O cérebro ele invadiu uma área acima do tronco para que esse mental evolua, possa entrar na próxima etapa. Antes éramos curvados, mesmo na Lemúria. Começamos a pensar quando nos tornamos eretos. Esse cérebro começou a funcionar em cima de todo o conjunto. Veio daí o apogeu da Atlântida, toda aquela tecnologia. Hoje estamos aí usando o mental para entender os OVNIs. OVNIs eram taxi drives da população. Como podemos dizer que evoluímos? Nós involuímos. Isso é descarado. Hoje temos que criar uma ciência, ufologia, para se entusiasmar com a realidade OVNI. Aí tem os mistérios nas escolas iniciáticas e na área 51 militar do governo americano. Veja que aqui temos uma morte encefálica no eletroencefalograma. Aqui você para de sinapsar. Então você deveria, né, aceitar os toxicomaníacos e os ébrios. Todos estão buscando parar a mente. Porque não pensar poupa. Poupa o quê? De você se responsabilizar por alguma coisa. Né? Tanto é que agora no Código Penal, quem, por exemplo, tem problemas, né, alguma lesão ou algo genético no lóbulo frontal, ele é inocentado de qualquer ato. E é plausível, porque realmente não tem ali, está parado. Qual é a diferença entre o iluminado, o pseudo-iluminado, aquele que busca iluminação, e um psicopata? O psicopata também não pensa. E vocês acham que vai acontecer alguma coisa não pensando? Não pensar,
abre caminho tanto para vir coisas conscientes como inconscientes. Você pode, por exemplo, numa ritualística com chás xamânicos, você para esse cérebro, certas áreas dele, de sinapsar, e você acabar vendo tudo que é de ruim em você. E você parou áreas importantes do cérebro, por exemplo, do raciocínio. Porque se você raciocinar, não vai vir de baixo os aspectos emocionais e nem de cima os aspectos conscienciais. Isso é fato, não sou eu que digo. Estudem sobre. Então, como assim parar a mente? Se você parar de pensar, o seu coração para. Saiba disso. Quem evidencia a mente que não é cérebro, se defrontará com um pulso, com um ritmo. Um pulso cósmico. Seu coração não pulsa porque você funciona como um humano com carne e ossos. Seu coração pulsa porque está ligado por um intra-órgão e os chakras são sentidos do corpo astral. Estão ligados à alma. Se a alma parar de pensar, parar de emitir esse pulso, seu coração para. É o fenômeno da morte física. Seria desconexão total com a fonte da vida desse corpo, que é ligada por condutos. Não há uma vida própria dentro do corpo humano. O corpo humano é uma correspondência de muitas outras inteligências vivas. Na realidade do próprio corpo, só não é visto. Então você quer parar a sua mente? Se você parar a sua mente, vai continuar o primitivo primeiro momento, que não entendia nada. Por que teve-se a necessidade de criar uma mente que pesa aquilo tudo que era? Porque o tudo que era não conseguia fazer medida. Você imagina você ter tudo, é como ter roubado ou ter ganhado muita riqueza e não poder carregar. Como pode ainda existir a estupidez de alguém querer mudar alguma coisa? As pessoas acham que vão mudar a realidade universal como se muda uma constituição, uma lei civil, aqui nessa pequenez de plano físico. Não há, gente, como não caracterizar isso como estúpido. Aí queremos falar das crianças. As crianças não vivem assim, com tanta estupidez. Quem dera elas pudessem permanecer lá, onde elas aceitam. Elas aceitam os pais que têm, elas aceitam se, né, comem bem, comem mal, se tem ou não tem, elas vão criar com essa mente que não para de pensar. Eu me lembro quando eu era criança, você também já foi uma, que um montinho de terra e alguns galhos, eu fazia uma fazenda, construía todo um cenário, e aquilo era muito real. Ah, é fantasia de criança, mas quem disse que o adulto não fantasia? Por exemplo, não tem maior fantasia do que um adulto que ele é racional em 100%, ele querer dizer que deve separar mente porque ele ouviu numa escolita iniciática, ou numa religião, ou num profissional de saúde mental, que diz, você tem que parar de pensar, acalmar seus pensamentos. Acalmar seus pensamentos não é parar de pensar. Na verdade, não é acalmar, porque nada está de forma selvagem acontecendo, porque não somos mais do reino animal. O que deve ser acontecer, que já é difícil, mesmo de forma bem simplificada, é organizar e qualificar o pensamento, que é diferente de pará-lo. Quer parar a mente, beba até morrer. Tome veneno. Vai parar a sua mente. Só que você vai descobrir que na verdade é o cérebro. E sua mente ainda vai ficar lá ruminando o erro que fez.
por um bom tempo, mas ainda será apagada. Espere o tempo da natureza que você vai parar de pensar. Só que o que não pode acontecer, e o que está acontecendo com a humanidade, ela está retrocedendo, ela está parando de pensar. Por isso que ela faz tantas asneiras e cria tantas tranqueiras, conceitos, censuras ou liberações, né, extravagantes, mas ela está indo para trás. Ela não está parando de pensar para, agora a próxima etapa é se conscientizar. Não, ela está parando de pensar e descendo ao poço do emocional. Repetindo de novo, tudo. Eu falei, por exemplo, de uma situação que eu vejo no meu ambiente de trabalho, né? Essas bocas de esgoto, as pessoas super instruídas, elas passando, elas sempre tropeçam no mesmo lugar. E a gente está tropeçando nos mesmos erros. Quais? De conceitos. De falar sem. Olha, você falar, parar a mente, sem saber o que seriam as consequências de parar a mente, que está relacionada a toda a vida do corpo, é exatamente matar a mente. Você acreditando nisso e ainda pronunciando a terceiros isso, você já está parando a mente, a sua e a do outro. Paz reverencial a todos.